Minha gente, deixa eu passar então agora o tempo para nossa professora, tá? Ana Cristina, o tempo é seu, amiga. Então, vou começar. Boa noite, todo mundo. Boa noite, irmãs. Boa Como vocês noite. viram no convite, né? O tema da aula é a plenitude da história do Natal. Eu coloquei aqui, uma jornada para além da manjedoura, um subtítulo, né? E ele é baseado na mensagem do Elder Craig Christensen, de alguma conferência que há muito tempo que eu não lembro para falar agora. Mas, então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar do Natal. O Natal, pra gente, né? O Natal, ele significa nascimento, né? Então, eu acredito que a maioria de vocês aqui, das mulheres, já tiveram filhos, né? Eu não sei se, não lembro se tem mais irmãs que não têm filho. Então, e esse sentimento do nascimento, eu ainda não sei dizer, né? Mas espero que eu consiga ter esse sentimento. Mas esse sentimento de nascimento de um bebê, de poder gerar uma vida, né? Que porque existe, cada pessoa pode dar um nome a um sentimento, né? Mas acho que não tem maior que seja o amor, né? E o Natal, nessa época de dezembro, né? Nós celebramos o nascimento de Jesus e esse sentimento de amor, de alegria, de ajudar, de servir, de ajudar o próximo, de dar presentes para quem a gente ama, é um sentimento, né? Que em dezembro a gente leva ele muito mais, né? A gente sempre aprende, a gente está aprendendo que todas as quartas-feiras, todos os domingos, nas leituras das Escrituras, nós levamos, né, o nome de Jesus Cristo, o nome da igreja, somos discípulos dele, então a gente aprende que a gente deve amar o próximo, né, ajudar o outro. Então isso a gente precisa levar realmente o ano inteiro e, se possível, todos os dias. Não é fácil, mas nós aprendemos e o mais importante é que nós tentamos, né? Mas nessa época é uma época tão linda que eu imagino que quem já teve um bebê já, né, sentiu esse sentimento da chegada de ter gerado uma vida. Então, o foco, né, da mensagem de hoje é a gente falar o Natal, nós celebramos o nascimento, mas não é só, o Natal ele não seria só o nascimento de Jesus Cristo, né? Não somente a manjedoura, né, o presépio, a estrela, a árvore de Natal, que nós já estamos acostumados. Mas, como o nome da aula fala, que o tema da aula fala plenitude, daí eu estava pensando nessa, né, plenitude, pleno e completo, né? A história completa do Natal. Não estou falando que a história está incompleta, né, que falta partes, mas o Natal ele é uma história, um pedacinho da história de Jesus Cristo, né, que foi o nascimento dele aqui nessa vida mortal, que é onde nós estamos hoje. Então, é, nós vamos falar um pouquinho mais, não somente do Natal, mas da vida de Jesus Cristo, e saber quem ele é, né, quem ele foi e quem ele é. Tá muito. O coração do Natal. O Natal propicia sentimentos de ternura, de alegria e de amor. E como todo pai ou toda mãe pode testificar, sentimentos semelhantes geralmente acompanham a chegada de cada filho recém-nascido. A emoção que sentimos nessa época é real e universal, centrada na imagem de um bebê. Esse é o nosso ponto de partida familiar. Isso foi, né, eu li depois, a gente leu depois, mas mais ou menos o que eu disse, né, o sentimento de ter um filho, de gerar uma vida. Então esse é o sentimento que traz o Natal pra gente, né, para vocês, para nós que não temos filhos, mas já sabemos que é o amor que emana, né, quando a gente gera uma vida. Deixa eu mudar aqui. É, mais do que apenas o começo. Então, né, o motivo do Natal, como eu já falei, a gente comemora como Jesus veio ao mundo, mas também tem o conhecimento de quem ele é, e que ele é o nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador, e o porquê da vinda dele. Então, podemos dizer que o Natal seria uma parte da história, e por isso que hoje a gente vai falar sobre a plenitude. E tem uma citação que o presidente S. Monson falou no Devocional de Natal de 2011, que completa isso, que ele fala assim, ó, por ele ter vindo ao mundo, podemos ter alegria e felicidade na vida e paz em cada dia do ano. Por ele ter vindo, nossa existência mortal faz sentido. Realmente, assim, faz sentido pra gente, porque imagina como se a gente não soubesse nada, né? A gente sempre fala aqui no grupo, nas quartas-feiras, fala assim, vamos viver só hoje, pela vinda de Jesus Cristo, nós conseguimos aprender tantas coisas sobre a vida mortal, a eternidade, e, e a gente poder ser perdoado, se arrepender. E imagina se a gente, fez uma coisa, acabou, não pode mais nada, não pode, que agora você já, né, você já
acabou. Você errou uma vez, não tem mais perdão. Qual sentido seria essa vida pra gente? Triste, né? Viver em depressão, né? Triste, né? Fazer Porque tudo nós que íamos viver com os nossos erros, né, Ana? e ela ficar levando isso Ia para sempre, carregar só os esperar, erros. carregar e esperar a nossa hora de acabou a hora nessa vida, nessa vida mortal e não saber mais. Então, ele é só um pedaço e nós vamos aqui hoje na mensagem muitas pessoas, muitos de nós já conhecemos, né? Vamos relembrar agora a história, mas existem muitas pessoas que ainda não sabem ou também não lembram, então nós vamos falar hoje. Aqui, nesse slide, nós vamos falar sobre o elo inseparável, o Natal e a Páscoa. Então, o Natal e a Páscoa, ele tem, não adianta, um sem o outro, não tem como ter o Natal sem a Páscoa. Mas o Natal, ele só existe por causa da Páscoa, porque nós soubemos do acontecimento, que foi o máximo do acontecimento, que foi a crucificação de Jesus Cristo, a ressurreição, e então, por isso, nós sabemos de todo a sua vida, né? Nós ficamos sabendo, na Bíblia, tem toda a história da sua vida. Mas, e no livro de Mórmon também. Mas não tem como a gente separar, né? O Natal e a Páscoa. Então, tem essa citação do presidente Gordon Hinckley, que fala: não haveria Natal se não houvesse Páscoa. O bebê Jesus de Belém seria apenas outro bebê se não houvesse o Cristo Redentor do Getsemane e do Calvário e a triunfante ressurreição. Então, se não houvesse a Páscoa, né, se ele não ressuscitasse, se não tivesse esse acontecimento, nós, né, as pessoas e o bebê que nasceu seria mais um bebê naquela época, um acontecimento emocionante de um bebê, mas com uma história, mas que seria um bebê que a gente não saberia a história da eternidade que hoje nós conhecemos. Alguém quer comentar alguma coisa? Sí, yo creo, hermana, que si no, esto no fuera parte del plan, nuestra vida no tuviera sentido. Y también, si hay mucho que no conocemos de la vida de Jesucristo, conocemos hasta los 8 años que él predicó a los sabios, a los eruditos y que estuvo en un templo, pero luego nos quedamos con un espacio en el que se habla hasta en el momento de su ministerio, y a los 33 años. Entonces, pero aún así, nosotros tenemos la certeza porque hemos tenido nuestra respuesta a nuestras oraciones y a nuestras preguntas de que Jesucristo trajo la plenitud cuando vino como el Hijo de Dios a la tierra y luego cuando José Smith recibió revelaciones para que nosotros en este tiempo tengamos la guía de él y podamos seguir adelante y podamos seguir con sus enseñanzas y que él estuvo de este lado del mundo también. Nosotros tenemos la plenitud del Evangelio, aunque haya partes de la vida de Jesucristo que no conocemos. No. Que sabe por qué razón no la conocemos. No es nada más porque quiso dejarnos con esas interrogantes, sino que es para probar nuestra fe también. Porque no lo tenemos como carne y hueso, pero sabemos que existe. Sim. E também né, nós não temos essa parte da história, mas o que nós temos, nós podemos, né, e com as revelações que nós sabemos, nós podemos sentir, saber, orar, como a senhora falou, que ele foi um bom homem, né? Só dele ter feito a parte que nós sabemos, nós imaginamos aquela parte que nós não ficamos sabendo ainda. Imagina como que não foi um homem bom, foi um homem comum, mas foi o nosso Salvador, e é o nosso Salvador, né? E quando a gente, né, falou a plenitude do Natal, então, o Natal é o nascimento de Jesus aqui na Terra, na vida mortal. Mas antes, só que a história não começa aí, né, como está aqui no slide. O nascimento de Belém não é o início. Ele estava no princípio com Deus, que é conhecido como Jeová, o primogênito, e nós o conhecemos. Então, a história, na verdade, ela começa na vida pré-mortal, no qual ele já, né, quando nós vivíamos como espíritos, e ele já vivia, né, ele se prontificou a vir para toda a história que nós já conhecemos, para poder passar por tudo isso. Então, nós já sabíamos, né, ele já tinha, né, essa história começa na vida pré-mortal, e depois a gente tem o nascimento dele aqui na vida mortal. Então, como nós sabemos, tem a escritura em João 1, né, 1, que fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, né, no discurso ele fala sobre essa escritura, onde ela testifica que, uma das escrituras que testifica que ele estava no princípio com Deus. E lá no Conselho dos Céus, como nós já conhecemos,
né? Nós estávamos lá e nós, aqui fala a palavra, bradamos de alegria quando a gente aceitou o grande plano, né? E nós que estamos aqui, nós estávamos ao lado de Jesus Cristo. Então, nós viemos nessa vida mortal porque nós aceitamos esse plano e ele se prontificou, né, a vir para nos salvar. E daí tem, né, o Jeová, que é o que a gente fala, né, que o nome dele era Jeová e ele era o primogênito do Pai e ele era a figura central, escolhida desde o início para ser o nosso Salvador. E o plano de felicidade, né, que eu já falei, que a gente aceitou e a gente ficou, né, bradou de felicidade, sabendo que a gente ia ter, né, ia poder vir nessa terra e retornar à casa, né, à eternidade. Mas, como já sabemos também, nós tivemos o véu de esquecimento, né? Então, por isso que nós não lembramos disso. Mas Deus enviou profetas hoje em dia, mas tanto naquele, né, que tem o Velho Testamento, que eles já previam, né, que viria o Messias, e agora, né, a gente tem profetas modernos que Deus enviou profetas para que ele nos tivesse essa revelação, e hoje a gente sabe disso, né? Apesar de ter o véu do esquecimento, a gente não lembra, mas nós sabemos, através de revelações, como isso realmente aconteceu, né? Que teve um conselho, que Jesus Cristo se prontificou. Então, a história do Natal, ela começa primeiro na vida pré-mortal. E nós também temos uma missão, né? Jesus Cristo tinha a grande missão de vir aqui nesta terra para nos salvar, certo? Foi essa grande missão dele, né? Ele é o nosso Salvador e Redentor. E nós também temos uma missão a cumprir. Nós aceitamos vir para esta terra com uma missão. Só como você falou, nós temos o véu de esquecimento e muitos esquecemos o que nós éramos lá. Mas através da bênção patriarcal e outras experiências aqui nesta terra, nós sabemos que temos uma missão a cumprir. Não podemos, sabe, nos desviar, mas temos que nos manter firmes no caminho do Senhor para a gente não sair, né? Não perder, não se desviar do caminho. E segurar, como fala no livro de Mormon, segurar na barra de ferro para que nós possamos cumprir essa missão, porque ninguém veio aqui nessa terra sem nenhuma missão. Todos nós temos uma missão a cumprir, todos. Todos. Seguindo o exemplo de Jesus Cristo, né? E a primeira delas, a primeira missão né, vem do nosso coração, é nós aceitarmos Jesus Cristo. E depois dessa, nós perseveramos então nós podemos ter esses conhecimentos, nós podemos ter antes também, né? Quando conhecemos os missionários, eles nos ensinam algumas coisas mais básicas, mas depois que a gente realmente aceita, começa a frequentar e estudar, nós podemos ter esse conhecimento mais aberto sobre todo, né, com as escrituras sobre a eternidade, sobre a vida pré-mortal, e depois, né, tem a questão também do templo, que são outros conhecimentos, outros aprendizados. Então, a primeira questão que eu acabei de falar aqui foi que a história do Natal começou na vida pré-mortal. E esse slide fala sobre, né, como eu falei, Deus enviou profetas, e um deles é no livro de Mormon, o Nefe, né, que ele teve a visão também do que Jesus Cristo viria, da Virgem, que ia ter tem o nascimento de Jesus Cristo, né, através da Virgem. E daí tem essa pergunta, né, que o anjo fala para ele: conheces tu a condescendência de Deus? Daí ele fala que a condescendência de Deus nada mais é que o amor. E eu até estava procurando esse condescendência, quer dizer, procurando o significado dessa palavra, e fala divino. Fala que é e também é vontade do Pai. Então, você fazer uma coisa na verdade, foi a vontade dele, né? Foi gerado um filho, Jesus foi gerado sem, né, o ato, ele teve todo um desafio, né? O desafio biológico do corpo, né? Que nós precisamos do homem, da mulher, e no caso de Jesus não, porque foi uma vontade do Pai trazer que Jesus Cristo viesse. Então, isso fala, né? Se você conhece tua condescendência de Deus. E Nefe fala que é o amor de Deus que se derrama no coração dos filhos dos homens. É, portanto, a mais desejável de todas as coisas e a maior alegria da alma. Que seria o quê? Sentir esse amor de Jesus Cristo e de Deus. O amor que Jesus Cristo demonstrou aqui na Terra, na vida mortal, que ele fala que veio do Pai, né? Então, um amor que ele demonstrou, que ele fez, que nós vamos falar no próximo slide. Com a sua passagem aqui na Terra, como ele propagou esse amor. Então, falamos sobre vida pré-mortal, depois o nascimento, que seria o nascimento de Jesus o Natal, né? Que é essa época que nós estamos comemorando hoje. E agora nós vamos falar sobre os negócios do meu pai, que foi onde a Belina entrou, nessa questão de nós não sabermos muito
sobre a história, né? Nós temos até os 12 anos, Jesus, jovem, ele no templo, ele foi ao templo, e ele falou para os seus pais que ele precisava era tratar dos negócios de seu pai, do pai. Então, a vida dele aqui, ele trouxe, né? Ele tratou dos negócios do pai que nós falamos, seria curar os enfermos, trazer o amor de Cristo, né? Trazer o amor de Deus através da caridade, de milagres, de curar a dor e ajudar o próximo, que é um ensinamento que nós temos, né? E que nós devemos e temos que seguir, fazer, né? Assim como ele. Alguém quer comentar? Eu quero comentar, Ana Cristina. Hoje eu Sim. estava vendo uma escritura que me parece com essa mensagem aí que você viu. Eu vi em Deuteronômio 6. Não sei se você já leu essa escritura. 6, versículo 5, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E tuas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A mensagem de Jesus Cristo nesse mundo também foi ensinar a todos nós a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E Maria, vindo como uma jovem pura na terra, achou graças diante de Deus. Deus achou ela uma mulher preciosa, virtuosa, diante das outras mulheres que tinham na época. E é difícil acreditar no amor imensurável de Deus quando nós sabemos, hoje em dia, com a ciência principalmente, que é impossível uma mulher ter um filho sem um homem, né? Não tem como você gerar, a não ser que seja uma inseminação, né? E imagina, naquela época nem se existia inseminação. E não tem como acreditar nessa história sem o amor de Deus e sem fé. Então, para essa fé, para esse amor ser plantado no nosso coração, teve que existir uma sementinha chamada fé. E acreditar em Jesus Cristo e em Deus, para que a gente possa acreditar nisso. E eu vendo essas palavras que estavam em Deuteronômio, e aí é onde tem que estar o nosso amor, nos nossos corações. Porque quando Deus está em nossos corações, em primeiro lugar, fica mais fácil a gente entender as coisas. Sim, muito obrigada por adicionar isso. Realmente, a fé é a gente acreditar no que nós não vemos, né? Então, assim, nessa vida, se a gente já tem fé, acredita em Deus, nós temos um pontinho, assim, acima. Aí, em Jesus Cristo, a outro. Então, assim, nós depois temos os conhecimentos nossos da igreja, revelações, os profetas, nós acreditamos. Então, nós vamos subindo um pouquinho em pouquinho, né? De degrau em degrau e daqui a pouco estamos no reino celestial, que é o que nós almejamos. E realmente é a humildade também, né? Humildade é o principal para a gente poder acreditar e ter fé. Aninha, é passo a passo Passo para a passo. nos aperfeiçoarmos, passo a passo, porque ninguém é perfeito, mas é passo a passo para melhorarmos nossa vida espiritual e alcançarmos realmente o objetivo final. Ninguém vai ser perfeito, mas o Senhor ele vai ver as nossas boas intenções. Sim, já é um começo, com Já- certeza. exatamente. E então, né, na ligação da plenitude da história do Natal, nós falamos vida pré-mortal, nascimento de Jesus, a vida dele, né, o ministério dele na Terra, e aí, agora, o sofrimento, né, no Getsemane, no Calvário, o sepulcro. Então, aqui nós vamos falar sobre a expiação de Jesus Cristo. E acho que a plenitude mesmo da história, ela chega fala a palavra, no clímax, né, nos últimos 3 dias da vida dele, né, que foi o sofrimento dele no Getsemane. E ele, mesmo assim, falou para o nosso Pai Celestial que ele que fizesse a vontade dele. E daí tem uma citação do Elder Holland que fala assim: o impacto desses eventos se estenderia por toda a eternidade. Então, esses últimos eventos, né, que foi os últimos 3 dias, poderíamos conhecer realmente de toda a história do Natal. Então, essa parte do sofrimento que ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, e depois ele, né, mesmo sem querer, ninguém queria, né, sofrer. Mesmo ele sabendo, ele, né, teve algum momento que ele sofreu e falou, né, que podia entregar nas mãos do espírito e fazer a vontade dele. E assim salvar, né, fazer tudo isso por nós. E depois, daí o último evento, que é a ressurreição, que é a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Então, que nós também já, né, conhecemos que Maria Madalena foi a primeira a ver no sepulcro, nós, né, podemos conhecer toda a história. Então,
E esse foi esse foi o evento maior da plenitude do Natal, né? Então, assim, teve o nascimento dele, mas a ressurreição, e depois que ele apareceu para os apóstolos, eles, né, apalparam, viram suas mãos, né? E isso acaba sendo a história completa, né? Que nós falamos, que eu posso falar a plenitude. E, em resumo, aqui, como eu já falei, a plenitude da história revelada através desse discurso, né? Que é a mensagem de hoje, fala assim. Então, começou conselhos no céu, na vida pré-mortal, depois o Belém, que é o nascimento de Jesus, o seu ministério na terra, né? Os milagres, a cura, tudo o que ele pôde fazer para as pessoas, o seu sofrimento no Getsemane. Então, foi assim, né? Se a gente for ver, ela vai descendo, então, o sofrimento, e depois a ressurreição, que é a vitória dele contra a morte. E aí tem o símbolo do infinito, que é, na verdade, a eternidade, né? Que essa história tem mais de 2025 anos. Imagina, né, 2025 anos, uma pessoa ter feito história, e isso vai gerações de gerações, vai milhares de anos. E a gente poder saber que hoje a gente tem um Salvador. E nós vamos falar sobre a luz, né? Como a irmã Lígia já adiantou um pouco lá quando ela fez o comentário, que é a luz de Cristo, né? Então, a gente fala assim que é a dádiva suprema do Natal. Então, a dádiva suprema do Natal é nós levarmos essa luz de Cristo, né? A todas as pessoas, né? E sendo membro da igreja ou não, né? Pobres, ricos, pessoas que precisam, outras. Então, assim, a gente carrega já essa luz, né? Nós que aceitamos e fomos batizados e aceitamos ser discípulos de Deus, nós carregamos essa luz e nós iluminamos outras pessoas. Então, através dessa plenitude da história, do nascimento de Jesus, nós levamos essa nossa luz às outras pessoas, através às vezes, somente do nosso exemplo, de palavras, né, de ajuda, de amizade, através de uma aula, de um comentário De um telefonema, de um telefone, telefonema, de um de, telefonema, de um abraço. de uma mensagem, entra no grupo agora, que eu quero te Yes, ver. agora. Já Agora. vamos começar, já vamos começar. Neste momento, né, por livre espontânea pressão, mas é por livre espontâneo amor também, a gente pode, porque nós queremos ver uma outra, né, aqui, mas não somente, né, para também aprender, ouvir a mensagem, mas também ouvir os testemunhos, né, porque cada aula é sobre um tema diferente, e às vezes a gente tem a oportunidade de falar, numa aula eu posso falar uma coisa, na outra coisa, não é sempre, e às vezes, e assim a gente vai se conhecendo também, né. Assim, porque tem muitas irmãs aqui que eu ainda não conheci pessoalmente, mas eu já sei o jeitinho dela, eu já conheço. A gente já se conhece mesmo sendo online e já sabe como que cada uma é. Então, essa luz, né, que não somente a gente possa iluminar aqui entre nós, mas nós também iluminamos fora, né, na igreja, os nossos vizinhos, os nossos amigos. Uhum. E essa luz que nós recebemos, nós compartilhamos, né? E, na verdade, a minha mensagem de hoje é essa. Foi uma mensagem, eu acredito que foi curta, foi dentro do tempo, mas, em resumo, que eu já falei acho que umas 3 vezes, a plenitude da história do Natal, na verdade, ela vem da vida pré-mortal, o nascimento de Jesus, que é o que nós estamos comemorando nessa época de dezembro, a sua vida nesse mundo, né, a sua vida no mundo mortal, e o seu sofrimento e depois a sua ressurreição. E essa é a plenitude da história do Natal, que a gente possa levar para mais pessoas e possamos levar o evangelho e essa luz a todos. E agora tem essa imagem aqui, vocês podem ver que está o mundo, por quê? Porque eu vou linkar com a gente no YouTube, né? Estamos no YouTube agora, então a gente pode levar essa luz através do YouTube no mundo inteiro, qualquer pessoa. E a pessoa não fala a língua, mas ela pode, lá no YouTube, ela tem a opção de colocar sua legenda na língua dela. Então ela pode também estar vendo essa mensagem. E essa mensagem que eu deixo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém para vocês. Amém. Olá! Vamos mergulhar juntos na história do Natal para entender o seu significado mais completo, sabe? E um pouco além daquela cena clássica que todo mundo conhece. E para guiar nossa conversa, vamos usar como base um discurso do Elder Craig C. Christensen, que nos convida a enxergar uma história muito, mas muito maior. Todo mundo conhece essa sensação, né? Chega a época do Natal e parece que o ar muda. A gente sente mais ternura, mais alegria, mais amor. É uma coisa quase universal, que conecta a gente com algo bom, algo que conforta.
Mas e se a origem desses sentimentos todos for muito maior do que só a imagem de um bebê na manjedoura? A história que a gente celebra vai muito além do presépio. E é aqui que a gente começa a aprofundar. Será que a história do Natal se resume àquele evento em Belém? Ou será que, na verdade, esse é só um capítulo, talvez nem o primeiro, de uma história muito mais épica? E olha só por que isso é tão importante. Como disse o presidente Thomas S. Monson, é a vinda de Cristo ao mundo que dá um propósito real para a nossa vida. Não é só um fato histórico, é algo que impacta o nosso dia a dia, a nossa existência. Para a gente entender esse sentido todo, a gente precisa voltar no tempo. Mas assim, voltar muito, para antes mesmo de Belém. A história já tinha começado num lugar que existe antes da própria criação do mundo. Então, o ponto-chave é exatamente este. O nascimento em Belém não foi o começo. A história de Jesus Cristo começa muito, muito antes da sua vida aqui na Terra. Antes mesmo da gente vir para cá, num evento conhecido como Conselho dos Céus, Jesus, que na época era conhecido como Jeová, foi escolhido. Ele, como primogênito do Pai, se ofereceu para ser o nosso Criador e o nosso Redentor. E segundo a fonte, todos nós estávamos lá e aceitamos esse plano com muita alegria, colocando a nossa fé nele. Essa decisão lá no céu deu pontapé inicial para uma grande promessa de esperança. Uma promessa que foi passada de geração em geração, preparando o caminho para a vinda dele. Pensa só, séculos antes de Jesus nascer, um profeta chamado Nefe teve uma visão. E no meio dessa visão, um anjo faz uma pergunta fundamental. Você entende a condescendência de Deus? Que é basicamente perguntar, você entende por que Deus, o ser mais poderoso de todos, desceria do seu trono para vir ao mundo? E essa palavra, condescendência de Deus, é uma ideia muito forte. Significa que o próprio Deus, o Ser Supremo, escolheu vir ao mundo de forma humilde, passar por todas as nossas dificuldades, tudo isso para nos salvar. Depois da pergunta, o anjo mostra para Nefe a imagem de Maria segurando um bebê. E aí o anjo exclama cheio de alegria, eis o Cordeiro de Deus, o Filho do Pai Eterno. Ali ficava claro quem era aquele bebê e por que ele estava vindo. E nesse momento, a ficha caiu para Nefe. Ele entendeu que o nascimento de Cristo era a maior prova do amor de Deus. Um amor que foi descrito como a coisa mais desejável de todas e a maior alegria para a alma. Ok, então se a gente já entendeu por que ele veio, agora podemos olhar para o que ele fez durante a vida. Ele veio para cuidar dos negócios de seu pai. E que negócios eram esses? Bom, era uma missão de pura compaixão e poder. Como a gente vê aqui, incluía curar os doentes e até ressuscitar os mortos. Mas ia muito além do físico. Era sobre socorrer as pessoas em suas fraquezas e, no fim das contas, cumprir o grande objetivo de Deus, tornar a imortalidade e a vida eterna possíveis para todo mundo. E é aqui que a gente chega na conexão mais importante de todas. A manjedoura lá em Belém aponta direto para os eventos da Páscoa. E não dá para entender um de verdade sem o outro. Tem uma frase do presidente Gordon B. Hinckley que resume isso perfeitamente. O nascimento de Jesus só tem o seu significado completo por causa do que aconteceu no final da vida dele. É a Páscoa que dá poder e propósito ao Natal. Então, o ponto crucial é este. Sem a Páscoa, Jesus teria sido só mais um bebê nascido em condições humildes. É o Cristo que sofreu no Getsêmani, que morreu no Calvário e que ressuscitou, que transforma aquele bebê de Belém no redentor da humanidade. A grandiosidade toda da história do Natal chega ao seu clímax nesses últimos 3 dias. Começa com a agonia no jardim do Getsêmani, passa pelo sacrifício na cruz do Calvário e termina com a vitória no jardim do sepulcro. E a vitória final, o grande momento, foi naquela manhã de domingo, quando Maria Madalena e os apóstolos viram que o túmulo estava vazio. Ele tinha ressuscitado. Ele vivia de novo. A promessa tinha sido cumprida. Então percebe? Quando a gente junta todas essas peças, desde o conselho nos céus até o sepulcro vazio, aí sim a gente tem a história completa do Natal. Aquelas novas de grande alegria que o anjo falou para os pastores não eram só sobre o nascimento. Elas eram sobre a jornada inteira. Que Cristo nasceu, sim, mas que ele também viveu, morreu por nós, ressuscitou e, finalmente, completou a missão que recebeu do Pai. E a conclusão que amarra tudo é esta. É o sacrifício de Jesus, a sua expiação, que faz da noite do seu nascimento uma noite sagrada e cheia de significado eterno. Uma coisa não existe sem a outra. E para a gente terminar, fica uma última reflexão. Aquela luz, aquele sentimento bom que a gente adora no Natal, não é só uma tradição. De acordo com a fonte, essa luz vem direto da fonte de toda a luz, que é Jesus Cristo, a luz do mundo. E essa talvez seja a maior de todas as boas novas. Se alguma de vocês gostaria de completar a aula da nossa querida Ana Cristina, que foi muito bonita, muito boa, foi extraordinária, como a gente fala. Realmente ela nos deu o sentido realmente do Natal, que é o Natal de verdade, que é Jesus Cristo e a sua vida, né? De sermos essa luz de Cristo.